Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje é o dia 8 de janeiro, e eu gostaria de continuar meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, aquela pessoa que já nasceu do alto. Para me ajudar nestas meditações, eu estou lendo com vocês todos os textos no Novo Testamento onde a palavra justiça de Deus aparece. Ela aparece em Tiago, capítulo 1, verso 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo nos explica dizendo que Jesus se tornou justiça de Deus por nós. Se você tem assistido às nossas meditações, eu comecei a meditar sobre a justiça de Deus no ano passado, em 2024, aqui no nosso canal. A gente aprende, lendo a Bíblia, que a justiça de Deus é uma forma de pensar, de refletir, de andar, de viver, de ser, de falar, que é típica e unicamente de Deus, que vem de Deus. Deus age, vive, funciona nesta justiça, nesta forma de ser. A palavra justiça nas línguas latinas é tanto utilizada para a justiça de Deus quanto para a justiça do fórum, né, de onde as pessoas são julgadas. Em inglês, eles utilizam uma outra palavra, que é a palavra righteousness. E na palavra righteousness tem a palavra correto, right. Esta forma correta de pensar, de ser, é a justiça de Deus. Ora, Tiago está dizendo aqui que esta justiça de Deus não é produzida pela ira do homem. Quando você se torna uma pessoa irada, quando você tenta defender a sua própria forma de viver, de ser, de andar, que é diferente da forma de Deus, este funcionamento, estas atitudes não produzem a justiça de Deus. Paulo já nos disse que Cristo se tornou justiça de Deus por nós. Só Deus pode nos encher, nos dar esta justiça. E se eu leio os versos que precedem, o verso 20, Tiago vai dizer o seguinte: meus amados irmãos e irmãs, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, o tempo passa, Deus continua o mesmo. Ele não há sombra de variação em Deus. Você sabe que a sombra é produzida pelos movimentos da Terra em torno dela mesma, né? E também, principalmente, em torno dela mesma. Eu não estou dizendo uma besteira, eu creio. E assim que a gente tem o dia e tem a noite, e a gente sabe que o tempo está passando, né? Quando o sol está lá no meio do céu, a gente sabe que estamos no meio-dia, 1 hora e meia. Porque a sombra é o tempo que está passando, e você percebe isso quando você tem aqui na nossa região, em Biarritz, tem um relógio lá no alto, perto do farol. Se você já esteve em Biarritz, há um relógio que você se coloca numa determinada posição e você vai descobrir que horas são por causa do movimento da luz, da sombra. Ele está dizendo aqui que Deus não muda, não há sombra de variação, o tempo não passa para Deus. Deus é eterno e Deus é perfeito nesta eternidade. Ele é justo do começo ao fim. E é esta justiça que ele quer para nós. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Verso 19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E depois no verso 20 ele diz porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É importante perceber aqui, prestar atenção no verbo, no que ele diz, sermos tardios. A gente tem que ser tardio para falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente tem a tendência a falar o que não presta. Não é mesmo? Então a gente ouve muito. Inclusive, Provérbios diz que o sábio não é quem sabe falar, é quem sabe ouvir. E a gente sabe muito bem que ouvir é uma coisa muito difícil para a gente. A gente gosta muito de falar. E quando a gente fala sem pensar e a gente coloca esta ira para fora, a gente vai fazer um mal muito grande ao nosso redor. E Tiago está dizendo, esta coisa não produz a justiça de Deus. Ele começa o capítulo 1 falando, então, sobre as tribulações e depois, no verso 13, sobre a tentação. E ele diz que nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pelos nossos pensamentos ruins.
por aquilo que a gente tem no nosso coração. Quando você pensa uma coisa horrorosa sobre alguém, mas você não diz, só você é contaminado. Porque você está sendo contaminado porque você tem essa coisa ruim em você. Agora, quando essa coisa sai da sua boca, você contamina muita gente. É o que Tiago vai falar mais tarde nesta carta. Inclusive, metade da carta de Tiago é dedicada aos problemas ligados à língua. E ele está dizendo aqui para a gente não se irar. E porque não serve para nada a ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ela só nos destrói, mas não produz nada de bom. Para terminar, eu gostaria de ler os 2 outros versos que vêm depois do verso 20. O verso 21 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós temos a nossa palavra, mas nós temos a palavra de Deus agora em nós. Deixa essa palavra de Deus te purificar, te transformar. É o que ele está dizendo. Há muita impureza moral e muita maldade no coração do homem. Mas, humildemente, a gente aceita que a justiça de Deus, pela palavra de Deus, nos purifique. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando você não pratica a palavra, é porque possivelmente ela não está em você. Que Deus te abençoe.